Aí, e você sabe aí o poder que pode emanar das suas mãos? Você já ouviu falar sobre o Reiki, mas não entende bem o que é? Eu acho que hoje você vai entender bastante sobre o assunto. Vem com a gente que está começando Eu Mereço, o seu podcast para uma vida plena. Aí, agora sim estamos no ar e muito felizes, né? Com Primeiro certeza. aqui eu, Viviane Amaral e Sandra Portugal. Sempre juntas. Estamos muito felizes aqui hoje. A gente vai falar sobre esse tema muito interessante, que eu particularmente fico muito feliz de falar, porque foi o início da minha jornada aí na parte das terapias holísticas, né? Nas terapias integrativas. Então a gente queria muito trazê-lo e a gente está conseguindo trazer hoje, né, Sandra? Nossa, quanta emoção, né? Quanta honra pra gente. Muito. Conseguir uma brecha nessa agenda não foi nada fácil, não foi. Né? E a gente está muito feliz de ter aqui com a gente para falar sobre o Reiki, para falar sobre como funciona, de que forma ele pode ajudar, quais são os benefícios. Um expert no assunto, né? Uma referência no assunto, que é Johnny DeCarli. Muito gratas aí por você estar aqui com a gente. Realmente uma alegria recebê-lo. Estou muito grato, Viviane Amaral, muito grato, Sandra Portugal, muito grato à sua audiência, aos seguidores. Na minha época eram telespectadores, Sim. Mas as coisas mudam, né? E eu queria registrar que para mim é uma alegria, né, e um privilégio estar aqui com vocês no dia de hoje. A gente já se conhecia, não faz tanto tempo assim, mas no evento anterior. E esse programa de vocês, Eu Mereço, esse podcast, ele tocou meu coração quando você me mandou um podcast com a doutora Celina, né? Doutora Celina Barge. Que trabalha com as águas minerais. E esse assunto me interessa muito, né? E gostei muito. Parabéns, vocês estão de parabéns. A gente Obrigada. fica muito feliz. Vou passar aqui agora para quem ainda não conhece Johnny DeCarli, né? A apresentar. Sandra vai apresentar um pouquinho sobre você aí. Uma mini bio. Mini bio. Johnny DeCarli, ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o FRRJ, bacharel em teologia pela Faculdade Teológica de São Mateus, FATESMA, São Paulo, pós-graduado em terapias naturais e holísticas pela Universidade Castelo Branco, no Rio de Janeiro, mestre em ciências da religião pela Faculdade Teológica de São Mateus, em São Paulo, terapeuta floral, curso avançado do Dr. Edward Beck St. Londres, Inglaterra, em 1997, mestre de Reiki em várias versões, referência de Reiki. Por muitos anos exerceu o cargo de professor universitário de pós-graduação na Universidade Castelo Branco, no Rio de Janeiro, curso de pós-graduação Lato Sensu em terapias naturais e holísticas, docente da disciplina Bioeletrografia aplicada ao diagnóstico energético, autor de diversos livros, a gente vai ver aqui um pouquinho, né? E praticante ativo, faixa preta de primeiro dan, de Karatê Shotokan, no Japão. Muito obrigada pela sua presença. Muito grato. E quando a gente fala vários livros, são vários livros mesmo. São 16. Né? São só 16 livros Se Deus aí. permitir, esse ano a gente vai estar lançando o 17º livro. Opa! Uau! E aqui eu já até abro um parêntese para falar sobre livros, que é inteligência natural, né? Porque hoje em dia a gente está numa onda aí de livros de inteligência artificial, né, Johnny? Pois Que é altamente preocupante para a gente que gosta de leitura. Virou moda o povo escrever livro aí com contextos rasos, né? Infelizmente. Isso. Meu primeiro Então, livro, eu não tinha computador, eram caríssimos, né? Foi há 30 anos atrás, eu escrevi à mão. Olha, Eu não imaginava que fosse vender tanto. Ele foi publicado na Europa, Portugal, Espanha, na América Latina. E foi um sucesso, né? É um clássico que é o Reiki Universal. Não sei se minha esposa tem um aí para mostrar. E eu escrevia e eu não entendia a minha própria letra, né? aí. Tá aqui o livro, né? É esse livro aqui. Esse primeiro. Vou te dar de presente. Opa! Sua Gente, eu mereço. Aí, ó, Esse gente. livro é um Olha campeão de isso, vendas, é um gratidão. clássico, Nossa, né?
Nossa. E só quem entendia a minha letra era a minha esposa, né? Eu falei, tem que casar com ela, né? Porque ela passava a limpo a caneta. Sim. Ia Letra de por médico? uma digitadora, naqueles computadores muito antigos, né? E a gente entregou num disquete, daqueles fininhos pretos de 3,5, né? Sim, Na editora. na época do disquete. Nós não imaginávamos, né? Que fosse ser um sucesso tão grande. Incrível. Johnny, até aproveitando, porque você começou a falar que a gente se conhece realmente... Eu sou uma fã do Johnny DeCarli há anos, que é como que eu falei, né? A minha primeira entrada ali no mundo das terapias holísticas, meu primeiro passo foi com o Reiki. Então, eu sempre falo isso, que eu acho que eu entrei muito bem com o pé direito, porque realmente faz total diferença. E ele sempre foi uma grande referência na parte do Reiki, uma referência mesmo. E foi muito interessante, porque quem foi descobri-lo não foi nem eu, né? Foi o Johnny, que aí no caso é o meu Johnny, que é o Johnny Viana, né? Meu xará. Que conheceu ele primeiro, antes de mim. E foi interessante que ele nos convidou para visitar, e tem uma biblioteca aqui, e nós estávamos lá, você levou para apresentar, aí minha esposa achou um livro meu, Exatamente. que é o Amor, Saúde e Transformação. Tá aí na nossa biblioteca. Sim. E aí o Johnny, seu marido, né, falou assim, você conhece o autor? Eu falei, conheço. Ela conhece mais do que eu, minha esposa, né? O autor sou eu. Ele levou um susto, né? Ele não sabia que eu era escritor. Isso aí. E a gente se conhecia dos shows dele, né? Foi muito a gente interessante. gosta muito, né? Ele não E sabe. aí foi aí que te ligou e Mas falou, foi. Vivi, adivinha quem tá Não, aqui? ele quando ele conheceu, ele mandou pra mim você falou, vê se você conhece, já ouviu falar. Ele falou Johnny DeCarli. Aí quando eu falei assim, Johnny DeCarli, eu falei, o mestre Reiki? Aí ele respondeu, ele mesmo e tal. Aí eu falei, gente, eu não acredito que essa pérola tá escondida em São Lourenço. Faz 21 anos. E olha só, a gente descobre, você vê, olha as surpresas de São Lourenço. 21 anos vivendo em São Lourenço, né? Ali, quietinho, escrever, né? Que é o que ele falou, foi pra escrever, né, Johnny? Se eu não tivesse vindo para cá, eu não teria conseguido avançar tanto na escrita. Porque aqui eu encontrava tranquilidade. Eu moro em cima de uma montanha, né? Subindo a Ribeiro da Luz, eu vejo a cidade do nosso apartamento. Sim. Então eu tenho muita tranquilidade. Abro a janela e vem tucanos, e vem maritacas, vem canários, né? Uma tranquilidade muito grande, né? Eu encontrei o ambiente ideal, energético, né? E o silêncio, a quietude para poder escrever. E mais um que encontrou. Olha só, a gente tem sempre as falas das pessoas falando sobre a vinda para São Lourenço, o que os profissionais encontram aqui, né? A parte energética, essa vibracional da região. Esse livro eu escrevi no Rio de Janeiro. Eu morava de frente à praia, em Copacabana, acordava cedo. Eu pegava o sol nascendo na praia do Leme, onde minha mãe conheceu meu pai. Aí fazia uma oração e pegava o lápis e ia a lápis. Olha incrível, isso. né? Nossa. Johnny, então assim, pra gente começar essa conversa, pessoas que não entendem, né, a nossa audiência aí que não sabe bem o que é o Reiki, né? Eu queria que você contasse primeiro como foi seu primeiro contato com o Reiki. Você tem uma jornada gigantesca aí com o Reiki, mas como começou? Como foi seu primeiro contato que despertou pro Reiki? Vou tentar resumir, né, que a gente só tem 1 hora. Sim. Eu sou engenheiro agrônomo. Eu tive a alegria de ser aprovado no vestibular com 16 anos de idade, em janeiro de 1978. Não faço conta não, viu? E comecei a estudar no 2º semestre, né? Fui aprovado para o 2º semestre e eu precisava ajudar minha mãe. Minha mãe é estrangeira, não falava português. Meu pai faleceu, não deixou pensão, deixou 4 filhos. Eu queria me formar rápido, então eu estudava, na época era o sistema de créditos, a gente podia formar no mínimo em 4, no máximo em 7 anos, eu formei em 4 anos. Aos 21 anos fui para o Amazonas, acabei ingressando no Ministério da Agricultura, só que antes eu trabalhei com topografia na floresta e com regularização fundiária, né, no meio da floresta mesmo, né, no Rio Madeira, entre Novo Aripuanã e Borba, município de Manicoré. E um técnico agrícola que trabalhava na minha equipe foi acidentado por uma serpente peçonhenta, que é inclusive a serpente mais peçonhenta da América Latina. Nossa! O nome científico é Lachesis mutamuta, que é surucucu pico de jaca. Tem o veneno de ação neurotóxica que paralisa a pleura, a pessoa morre em menos de 12 horas. Nossa! E eu havia estudado, né, como engenheiro, porque o engenheiro agrônomo, numa
Ele é o médico, ele é tudo. O farmacêutico, ele é o enfermeiro, ele é o socorrista, né? Ele é o chefe de uma equipe sempre numa fazenda. Então a gente aprende muito isso na engenharia agronômica. O primeiro estágio é capturar a serpente para ver que tipo de cobra é. Sim. Capturamos. Quando eu vi que era a pior delas, falei, ele vai morrer. Nossa. E aí eu consegui levá-lo a outro município, num barco de alumínio chamado Voadeira. Ele já chegou desfalecendo. Chegamos no posto de saúde e era uma quinta-feira. Hoje é quinta-feira, né? Sim, isso aí. E eles falaram que só teria avião para Manaus no dia seguinte, sexta-feira. Eu falei, já era, sim, né? Sim. E aí estava fechado o posto de saúde. Eu falei, e o médico? Não, o médico só vem na segunda-feira, que vem de outro município. Eu falei, pronto, vai morrer. Falei, mas quando acontece um acidente, a gente leva na tribo. Era uma tribo indígena. E cheguei lá e conheci uma pajoa, uma pajé, né? Uma sacerdotisa. Uma senhora baixinha, né? E muito simpática. Eu falei, a senhora pode ajudar? Eu falei, a gente pode tentar. Ela não prometeu nada, né? E era uma xamã. E ela veio com chocalho, com cachimbo, com ervas, e socou as ervas, e sons, e chocalho. E eu olhando aquilo, eu, engenheiro, totalmente científico, né? Falei, ele vai morrer, né? Ele começou a ter convulsão e ele não morreu. E ela me avisou uma hora, ele não vai morrer, mas ele perdeu a perna, né? Porque ele teve uma necrose, onde a serpente injetou o veneno, né? Mas não morreu. Só que eu havia aprendido que ele ia morrer. Sim. E para mim tudo tem que ter uma explicação científica. Todos os fenômenos, os mistérios, os milagres que Jesus fez, eu procuro dar uma explicação científica, né? E eu resolvi me aprofundar no poder terapêutico das plantas. Eu sei que você gosta disso, de aromaterapia, né? Andiroba, copaíba, tudo isso. Eu conheci as árvores, fizemos extração. E aí conheci o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, né? O professor Dr. Herbert, acho que era Herbert Viana. Herbert Viana é o músico. Herbert Schubert. Ah. Herbert Schubert. Era um alemão que presidia. E ele havia muito estudo na área de fitoterapia. E eu acabei ingressando no estudo da fitoterapia. Acabei indo para a Inglaterra fazer o curso de terapia florais. Comecei a trabalhar com isso. E eu consegui identificar desequilíbrios energéticos que eu acabei fazendo um curso também de um equipamento russo chamado máquina Kirlian. Se a pessoa estava mais yang, ela ficava impaciente, ansiosa. Se ela estava mais yin, ela ficava apática, melancólica. E as pessoas, mas como que eu faço para me equilibrar? E o reiki apareceu na minha vida. Isso foi no ano de 1994. Eu morava na cidade que meu pai se criou, no sul de Minas Gerais, aqui, que é Poços de Caldas, onde eu conheci minha esposa, há 30 anos atrás. A gente se conheceu lá. E fiz o primeiro curso. E de uma maneira muito cética, porque eu não podia acreditar, como engenheiro, que com as minhas mãos eu poderia me equilibrar ou equilibrar alguém. Eu falei, mas vai sair a energia de onde? Eu não tinha essa concepção de chakras. Eu não tinha aprendido, o engenheiro não aprende isso. E eu fiz o curso de uma maneira muito cética, mas já tinha uma ligação com o budismo, né? Que a gente não deveria acreditar. Buda falava isso, em nada que os mestres falassem sem antes vivenciar. Buda falava isso. Eu comecei a usar o reiki em mim. Eu estudei tanto para passar no vestibular, para formar, que eu desenvolvi algumas questões. Então, dificuldade para dormir, questões digestivas, algumas dores posturais. E eu comecei a aplicar reiki em mim. Não eram doenças, eram algumas disfunções. Desconforto. E eu consegui superar tudo isso já no nível 1 de reiki. Isso me encantou. Me gerou um interesse muito grande. E avancei para o nível 2. Minha mãe estava morando em Manaus. Eu voltei, mas a minha avó, que era holandesa, não quis sair de Manaus, porque o clima lá ajudou ela com a fibromialgia. E minha mãe também tinha problema de insônia. Eu comecei a mandar reiki para ela no nível 2, que permite que você mande a energia à distância. Sim. Só que eu não avisava a minha mãe. Era a época daqueles telefones Motorola celular,
tijolão. O tijolão, E sim, minha com a mãe tinha antena. aí eu ligava para ela, não tinha para quem ligar, ninguém tinha, né? E minha mãe tinha, eu ligava para ela. E ela falava: meu filho, hoje eu consegui dormir, igual que eu dormia antes de me casar, antes de ter vocês. E eu fazendo experiências com a minha mãe. Eu falei: não é possível. Eu mandava reiki, ela dormia. Eu não mandava, ela não dormia. Quando eu vi que o reiki à distância funcionava, eu enlouqueci. Eu falei: preciso me aprofundar nisso. E eu venho me aprofundando. Aí encontrei uma citação de Isaac Newton, que ele diz que em toda a área do conhecimento, ele precede Einstein, né? Ele viveu a coisa de 300 anos atrás, nos deixou as 3 leis de Newton, né? E ele foi um dos pioneiros aí da Revolução Científica. Ele dizia que em toda a área de conhecimento, medicina, química, física, agronomia, música, né, história, o que se conhece é uma gota, o que se ignora é um oceano. E eu descobri que o reiki é isso. O que a gente sabe é uma pequena gota comparado com um grande oceano de informações que a gente ainda tem para acessar. Então eu resolvi dedicar a minha vida à pesquisa do reiki. Estive 5 vezes no Japão, que é onde nasceu a técnica. Fomos a Kyoto, ao Monte Kurama, onde tudo começou, em Tóquio. Temos professores japoneses, eu tive 5 professores no Japão. E comecei a pesquisar e me aprofundar e trazer informações novas, que até então o reiki que estava no Ocidente era um reiki muito adaptado para o ocidental. E eu tinha muito interesse em trazer as técnicas tradicionais, originais. Aí eu comecei a escrever. Reiki raiz. É o reiki raiz. E fomos 5 vezes. No ano de 2022, o reiki ele completou 100 anos da sua descoberta, não tem nada de técnica milenar. E no ano de 2023, Rita e eu, nós completamos 25 anos da nossa primeira ida ao Japão, para poder escrever os livros. Meu segundo livro já foi escrito no Japão. Eu levava computador e escrevia lá. E nós celebramos numa grande festa. Vários alunos foram, né? Com roupas japonesas, né? De gala, né? Aqueles kimonos. Foi muito bonito. Nós fizemos um jantar de gala para celebrar os 25 anos do intercâmbio técnico dentro do reiki entre Japão e Brasil. Olha isso. Cujos pioneiros foi minha esposa e eu, né? Isso tudo está nos nossos livros, né? História bonita, né? É incrível. E assim, quais são os benefícios do reiki? Olha, a primeira coisa que é importante a gente frisar, né, que o reiki no Japão ele é considerado um caminho. Então o termo do, judo, ken quer dizer espada, do, caminho da espada. Judo, caminho suave. Aikido, né? Eu pratico karate-do, o caminho das mãos vazias. O reiki no Japão é o reiki-do. Reiki quer dizer energia, né? É uma terceira energia que é criada da fusão de duas. Uma do universo e uma nossa, que vem da alimentação, do ar. Então é um caminho da energia. Agora todo caminho ele nos leva para algum lugar. O caminho de Santiago de Compostela nos leva à Catedral de Santiago de Compostela. E esse caminho ele foi trazido ao planeta por um japonês chamado Mikao Sui, e ele diz que recebeu tudo do alto, tudo de Deus. Na verdade, as coisas vêm de Deus, né? Aí tem gente que chama de revelação, entendeu? Que pesquisou, mas na verdade vem muito por intuição, né? Quando a gente faz uma oração, né? Uma oração você fala com Deus, Deus fala conosco através da intuição. Albert Einstein, né? Ele dizia que a única coisa verdadeiramente valiosa é a intuição e que não existem 2 caminhos lógicos para desvendar as leis do universo, que o único é a intuição. E ele disse que ele recebeu por intuição numa montanha, após um período de 21 dias de jejum e meditação. Bebia água só e ficava orando, emitindo mantras, e ele recebeu esse conhecimento como um caminho, o objetivo, fazer do praticante de reiki uma pessoa feliz. Então, é um caminho que te leva a ser feliz. Porque o objetivo de todos nós temos
projetos de vida, planos, mas o objetivo final de todos nós é a felicidade. felicidade. Com certeza. Entendeu? Você não se casa para ser infeliz, você não tem um filho para ser infeliz, você não entra na universidade para ser infeliz, você não vem morar em São Lourenço para ser infeliz. Esse é o objetivo de todos busca, nós, né? De uma vida plena. Então, nesse caminho que é o Reiki, é o caminho que nos faz seres humanos mais felizes. E é isso que toca o coração das pessoas. Os praticantes, nós temos 22 mil alunos de Reiki. É consenso que eles são uma pessoa antes e uma pessoa depois do Reiki. Você que é reikiana, você sabe disso, Com né? certeza. Com Que o certeza. Reiki ele é um marco divisor, é um curso que o primeiro nível você consegue fazer com propriedade num único dia de aula. Se o professor tiver uma metodologia boa, ele te passa num único dia, né? E para os japoneses, eles veem o Reiki de uma maneira diferente de como eu encontrei o Reiki no primeiro momento aqui há 30 anos atrás. Para os japoneses, o Reiki tem 3 facetas. A primeira é uma prática terapêutica, tá? Como é a terapia de flores, a aromaterapia, a cromoterapia, a musicoterapia. Uma terapia, tá? Que não é que ela vá curar, ela vai contribuir na recuperação de alguma doença, de alguma mazela, né? Em complemento, é uma terapia complementar, holística. Ela não vai substituir a medicina, a psicologia, né? De forma alguma. Complementa. Inclusive, no Brasil, está dentro das práticas integrativas e complementares isso aí. no Reconhecida. Sistema Único de Saúde. E as pessoas falavam aqui, eu escutava que o Reiki era uma prática de cura. Mas, na verdade, eu como pesquisador, cientista, né, e me envolvi muito com a medicina chinesa, nós temos dentro de nós uma energia, uma força vital, que é conhecida na homeopatia, que é o vitalismo, que o chinês chama de Shi, Tai Chi Chuan, Qigong. O japonês chama de Qi. Né? E essa energia ela é dupla, ela tem uma polaridade, que os chineses há 4.000 anos chamam de positiva e negativa, que é Yin e Yang. O Yin vem da Lua, que é a fonte, a energia Yang vem do Sol, tá? Que é a masculina, ativa, positiva. E é muito importante que nós tenhamos, eu e vocês, um equilíbrio da energia Yin, da energia Yang. Porque se você estiver equilibrado, energeticamente, eu não estou falando emocionalmente, nós produzimos, Deus programou o ser humano, nós somos uma farmácia viva. Se nós estivermos equilibrados, a gente produz um hormônio chamado endorfina. E esse hormônio, ele suprime dor. Antigamente, a gente entrava num ônibus lá no Rio de Janeiro, 40 anos atrás, 50, abria um drops daquele House, e aí me dá um, me dá um, me dá um. Hoje você pega uma cartela de Dorflex, abre, me dá um, me dá um. É verdade, é verdade. Metade da população tem algum tipo de dor. E as endorfinas suprimem naturalmente a dor. Então, se você produz esse hormônio, você tem que estar equilibrado. Sim. Você não precisa tomar remédio para enxaqueca, para dor de cabeça. Entendeu? Dor Vai liberar a endorfina que... Isso. Depois, você equilibrado, você naturalmente produz serotonina e dopamina, que são outros hormônios que são antidepressivos. Sim. O Brasil é o segundo país no mundo em consumo de Rivotril, de Lexotan, assustador. Esses medicamentos psiquiátricos antidepressivos. Então, se você está equilibrado, você não precisa tomar Rivotril, você não precisa tomar Lexotan. Se você estiver equilibrado, você não precisa tomar Dorflex, Neosaldina, que você produz endorfina, serotonina e dopamina. Depois, o equilíbrio ele te gera um quarto hormônio, que é a melatonina, que faz você dormir bem. Que você não precisa tomar medicamentos para dormir. Faz você dormir. Existem reações metabólicas que só acontecem no nosso corpo quando o cérebro está de 0,5 a 3,5 Hz. Tá? Que é a frequência delta. Que você não sonha, né? Você não lembra, porque você realmente não sonha. Né? Então, produzir hormônios de crescimento, células antitumorais, tudo isso é nessa frequência. E muita gente cochila, tem um sono muito superficial. E aí isso gera um monte de problemas. Sim. Então, o Reiki, ele é uma energia que vem de uma outra dimensão. Jesus falava dessa outra dimensão. Outras, existem várias,
moradas na casa do Pai, do Criador. Jesus falou isso. Ele não podia falar em dimensões há 2000 anos Sim. atrás. As pessoas não teriam esse entendimento. É como se fosse um prédio. Nós estamos num prédio. Estamos no 3º andar. Tá? A pessoa que nunca subiu aqui, que está no 2º andar, a realidade dela é aquela. Mas existe uma realidade, tá? No 3º andar. Então existem várias moradas. E a física, Albert Einstein, comprovou a existência de uma 4ª dimensão, onde é o contínuo tempo-espaço. Não há passado, nem presente, nem futuro, nem distância. Só que a física já fala em outras dimensões. E essa energia Rei, daí vem o Jorei da igreja messiânica, o Reiki, ela vem de outras dimensões, onde não há dia e noite, polaridade. Então, essa energia ela funciona como se fosse o coringa de um baralho. Não sei se vocês já jogaram canastra, tem o coringa que se transforma. Então, vamos supor que você seja uma pessoa desequilibrada energeticamente. O Yin e o Yang. Você está mais Yin do que Yang, mais Lua do que Sol. Por isso que tem gente que prefere sair para jantar, outros para almoçar, uns preferem ouvir música de dia, outros de noite, um prefere estudar de dia, de noite, que depende de você interagir com o Sol e com a Lua. A pessoa que está mais Yin do que Yang, mais feminina, ela fica muito criativa. E isso não tem nada a ver com gênero, né? Que as pessoas Não, acabam... ela fica com uma criatividade, ela fica muito Quando paciente. falar, o homem tá com uma energia feminina, o pessoal já começa a levar... Não tem nada a ver com Exatamente, gênero. é bom explicar. E, por exemplo, o Roberto Carlos, que é nosso aluno, nosso amigo, ele é reikiano de nível 1, 2 e 3A. Ele, quando eu o conheci, até hoje nós mantemos amizade com ele. É bom que ele já tá indo nas perguntas todas que a gente quer fazer para ele, ele já tá tinha respondendo. um desequilíbrio com mais energia Yin. Daí vem a criatividade, a energia da criatividade, da comunicação dele. Só que isso levou ele a um processo depressivo que trouxe ele para o Reiki quando ele perdeu a esposa dele, né? Então, ele fez o nível 1 de Reiki, a energia penetra e Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo. Essa energia, ela vem da criação, é uma energia misteriosa. Até hoje a ciência não entende nem de energia elétrica. Os engenheiros elétricos sabem gerar, sabem armazenar, sabem distribuir, mas não sabem explicar a energia elétrica. E todo mês a gente paga a conta da energia elétrica. E se você não pagar a conta do mistério, você fica sem luz. Vai tomar banho gelado, não vai ter o WhatsApp. E é um mistério. Einstein falava dos mistérios, que a coisa mais interessante que você pode vivenciar nessa vida são os mistérios. E que os mistérios são a origem, a fonte de toda a arte e ciência verdadeira. Você leva um choque elétrico, você vivenciou um mistério. E o Reiki é um mistério. Real como é a energia elétrica, uma energia que vem do universo, e ela penetra na pessoa, ela percebe que a pessoa está equilibrada, desequilibrada. E aí ela vira energia Yang, e ela equilibra. Na medicina chinesa, na máquina Kirlian, se você pega uma pessoa muito Yin, muito feminina, a foto dela fica toda azul, clarinha. Um bebê, tá? Quando ele nasce, um menino, tá? Ele nasce Yang. Então a foto Kirlian de um bebê recém-nascido, do sexo masculino, é totalmente rosa. Aí as nossas bisavós observaram que se botasse uma roupinha azul, uma chupeta azul, dormia melhor. As meninas, elas nascem muito Yin. Isso é a Kirlian, eu dava aula disso dentro de universidade em curso de pós-graduação. Então uma menina, ela nasce muito Yin, é uma questão da parte endócrina, energética, né, do sistema endócrino, a parte hormonal. Então ela vem muito azul clarinho. Aí perceberam que se botasse uma roupinha rosinha na criança, isso se perdeu. Se perdeu. Aí já é uma explicação para a roupa rosa isso, das meninas. Aí na China, na África, no Brasil. Porque isso é no mundo inteiro. Isso no mundo inteiro. Esse costume que percebia, né, a influência da cromoterapia. Sim. Então essa questão, porque se está muito frio, você tem que esquecer o frio e jogar calor. Se está escuro, esquece a escuridão e joga a luz. Sim. Você tem que trabalhar sempre do lado oposto. Se a pessoa está muito Yin, ela precisa de Yang. Tudo para o equilíbrio. Reiki penetra e vira Yang e equilibra. Aí a depressão vai embora. Fala, o Reiki curou minha depressão. O Reiki não cura.
O Reiki equilibra a energia. O Reiki não é uma técnica de cura. O Reiki é uma prática de equilíbrio energético. Isso na primeira vertente. Se a pessoa já tiver mais yang, mais masculina, ela fica ansiosa, ela fica preocupada com o dia seguinte, o que ela vai fazer amanhã. Ela não vive no presente, que é a unidade produtiva da nossa vida. Você não pode ser feliz no passado nem no futuro. São os nossos dois inimigos. Você só pode ser feliz hoje. Presente. Então a pessoa muito yang, ela fica ansiosa, ela fica impaciente. Ela quer tudo para ontem. Tá? Ela fica até com uma tendência à agressividade. Intolerância, né? Intolerância, impaciência. Pisou no... Isso não quer dizer que ela seja ruim. Pisou no calo, ela... Aí às vezes separa, aí casa de novo, separa, aí... porque ela não tem uma coisa chamada tolerância. Então é muito ruim a pessoa ficar muito yang. Ela não dorme bem, ela engole o alimento. Ah, sou vegano. Não mastiga, né? Aí engole um tomate. Estômago não tem dentes. Entendeu? Então a pessoa, ela come muito rápido, ela fala rápido. Ela engole ar, né? Isso. Aí não dorme bem, tem um sono muito superficial, aí vem gastrite. Entendeu? Outro medicamento que o Brasil é vice-campeão em consumo, só pede para os Estados Unidos, omeprazol, pantoprazol, essa coisa de refluxo. Sim. Tudo por conta de comer rápido. Aí o corpo, quando avisa que já está saciado, já comeu demais. Então essa é a pessoa muito yang. O Reiki penetra, vira yin e equilibra. O Reiki curou minha ansiedade, minha impaciência. Não. O Reiki equilibrou o yin, o yang. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente, que eu não teria muito tempo para me aprofundar aqui, se você me convidar no futuro eu posso vir falar só sobre esse assunto, é o Reiki. Para os japoneses, ele é uma maneira de viver. É uma filosofia de vida. É fundamentada em cima de 5 princípios, que nós chamamos 5 princípios filosóficos do Reiki, que na nossa meditação nós emitimos em japonês, que é Kyo Dakewa, Okorona, Shinpai Suna, Kansha Shite, Gyo Ohageme, Hitoni Shin Setsuni. Vamos traduzir. Só por hoje não sentirei raiva. Só por hoje não me preocuparei. Só por hoje expressarei a minha gratidão. Só por hoje farei o meu trabalho com amor e honestamente. E só por hoje serei gentil com todas as criaturas vivas. Para eu explicar cada princípio desse, eu preciso de 20 minutos. A gente pode vir no futuro falar sobre eles. Mas isso por si só já traz a pessoa para o presente. Sim. Né? Só por hoje. Se você consegue viver em cima dos 5 princípios do Reiki, você consegue evitar 90% das nossas doenças que a ciência fala, né, que são psicossomáticas. Elas começam na mente e através das emoções inferiores, principalmente preocupações, sofrer por antecipação e raiva. E por último, a terceira vertente, são 3 vertentes, o Reiki é uma prática que te aproxima de Deus. Albert Einstein esteve no Japão no ano de 1922, em Kyoto, onde o Reiki começou, depois em Tóquio, onde foi a primeira clínica. Quando ele voltou, ele saiu com uma, que é a religião do futuro, religião no sentido de religare, reconexão com a fonte. Seria cósmica, de energia, sem dogmas de teologia. Recentemente, ele pediu que a carta fosse divulgada 50 anos depois. Essa carta foi divulgada em Israel. Ele tinha raízes, né, judaicas, e onde ele pedia sigilo da carta, e ele divulga uma carta que ele escreveu para a filha dele, onde ele falava do poder da energia do universo, o poder da energia de amor. E que se as energias fossem multiplicadas ao quadrado, ele falava que energia é igual a matéria, vezes velocidade da luz ao quadrado. Imagina pessoas que vibrassem na frequência do amor, sempre se multiplicando ao quadrado. Inclusive é belíssimo o contexto dessa carta. Para quem quiser saber mais, você encontra na internet, se pesquisar. Sim, a carta de Albert Einstein para a filha dele. O contexto é maravilhoso. É o nome da filha. Maravilhoso. E toda quarta-feira, Rita e eu, nós temos, como vocês têm aqui, o programa Eu Mereço, né? Rita e eu, nós temos um grupo. Eu já tinha te falado disso, mas foi um dia que você estava muito sobrecarregada, que era o dia do evento. Perto do evento ali. Que é o grupo de estudos Mikao Zui, grupo Gemon.
Toda quarta-feira nós nos reunimos online. Temos pessoas de vários países. E só para reikianos, né? Tem que ser reikiano. Pelo menos nível 2, né? Angola, Moçambique, Alemanha, França, todos brasileiros. Tem brasileiro Itália, Suíça, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Paraguai. Tem gente de outros países que conseguem entender. Temos uma aluna de Porto Rico e temos uma catalã, a Irene, que fica na Catalunha, que fica na Espanha, né? É um idioma totalmente diferente, tem a ver com o grego, pega um pouco do português, do francês, então ela me entende bem. E temos muitos brasileiros, né? Somos mais de 150 pessoas. E a gente se reúne exclusivamente para termos uma expansão da consciência, para a gente se aproximar de Deus, com rituais estritamente japoneses. Então são 3 facetas, tá? Isso, no primeiro momento, o reiki era visto aqui no Ocidente como uma prática terapêutica, como a acupuntura, homeopatia. A parte filosófica, eu fui um dos pioneiros a bater nessa tecla quando eu fui ao Japão pela primeira vez há 27 anos atrás, né? Nós celebramos os 25. E a parte espiritual, de se aproximar de Deus, eu praticamente estou trazendo, sou pioneiro no Brasil nesse grupo de estudos das quartas-feiras. Aconteceu ontem, né? Quarta-feira. Né? Exatamente. Exatamente. E assim, tem alguma restrição para uma pessoa receber o reiki? Tem, se ela não quiser. Porque nós temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Sim. Porque existe um batismo. Nós fazemos um implante do bem, que são os símbolos que ela conhece, os símbolos do reiki, que são introduzidos na glândula pineal. E você não consegue implantar esses símbolos. É como se fosse uma antena, Platão falava da glândula pineal. É uma glândula muito misteriosa, está sendo muito estudada pelo Dr. Sérgio Filipe, na USP. Ela tem o tamanho de uma ervilha. Falava-se que ela não servia para nada, porque ela é calcificada, ela é óssea, né? Do tamanho de uma ervilha. E como ela era solta, mas você deve ter internet aqui no espaço, não tem? Sim. Você não tem o modem? E tem fio? E o Wi-Fi não tem. Deus já conhecia o sistema wireless. Deus já conhecia. E colocou um modem dentro da nossa cabeça. Porque como não tinha uma ligação mecânica com fios, veias, artérias e tendões, não servia para nada, né? E depois, se você abre essa glândula, você tem 3 tipos de cristais. Por isso que Jesus fazia isso, que é o hidroxiapatita, fluoroapatita e cloroapatita, que tem uma composição muito parecida com os cristais, a estrutura tetraédrica. Então é uma coisa muito interessante. E nessa glândula, os cristais eles são programáveis, né? Eu sei que você entende um pouquinho de pedras também. E o professor de reiki vai e coloca como se fosse uma antena. Não adianta você ter um televisor de última geração, uma emissora de televisão que manda um bom sinal. Se você não tiver uma antena para captar, você não vai receber. Então a gente precisa de uma antena para receber a energia do universo. Então a pessoa não consegue aplicar reiki lendo um livro, assistindo um vídeo. Tá? Ela tem que estar presente. Né? Não, ela precisa receber o ritual, que nós chamamos de sintonização. Como se fosse sintonizar um aparelho de televisão antigo, ou um aparelho de rádio antigo. Sim. Ah, não gostei da música, sintoniza numa outra frequência. Então a gente sintoniza a pessoa na frequência da energia cósmica universal, né? Energia primordial cósmica, que é a energia que Jesus pegava para multiplicar peixes e pães. Hoje a física tudo já consegue fundamentar esses mistérios, né, que Jesus dominava tão bem. Até aproveitando esse gancho, para só não perder essa linha de raciocínio sua, com relação à formação de reiki, a formação à distância, o que você pensa disso? É possível? Olha, eu sou taurino, né? E eu sempre ensinei os meus alunos a realizar essas sintonizações à distância. Se você pode fazer uma oração à distância, se você pode mandar uma imagem pelo WhatsApp à distância, um vídeo, uma música, uma mensagem, você pode mandar qualquer coisa à distância. E a física, ela fundamenta isso cientificamente em cima do paradoxo
PR, de Albert Einstein, Podolsky e Nathan Rose. Então, a sintonização do reiki à distância, ela tem base sólida. Eu sempre ensinei, mas eu mesmo não fazia. Eu fazia assim só para ensinar os meus alunos, que eu gosto de abraçar, de olhar nos olhos, de interagir, né? Eu venho dessa época, uma época no que não existia internet, né? Meu curso universitário era presencial, não existia, né? Formei em 1982. A internet começou chegou no Brasil 10 anos depois. E só que aí veio a pandemia. E eu não queria demitir meus funcionários. E eu fui escoteiro, né? E no escotismo, ninguém fica para trás. A primeira coisa que eu falei para minha esposa, falei, nós não vamos demitir ninguém. E ela querendo chorar, ela não chora, mas como é que nós vamos fazer? Nós vamos pagar como? Eu falei, nós vamos dar um jeito. Tá? Albert Einstein dizia, é na dificuldade que você encontra a oportunidade. E eu comecei a meditar, né? Meditar, quando você ora, fala com Deus. Medita, escuta Deus. Meditar, e eu cheguei à conclusão, porque no primeiro momento era fica em casa, a economia a gente vê depois. Sim. Como é que eu ia pagar salário para as pessoas? Aluguéis, conta de luz. Aí vinha a fatura da Unimed todo mês, né? E gosto muito, continuo com a Unimed, mas quando você está sem renda, vem aquela fatura, claro, né? Um choque, claro. Né? E aí eu cheguei para ela e falei, nós vamos começar a ensinar online. Eu nem sabia o que era Zoom, educação à distância. Aí o universo conspirou positivamente, colocando numa turma uma professora doutora da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialidade em educação à distância, que é professora de Reiki, minha aluna. A ponte que precisava. Então nós começamos, né? No início cometendo algumas falhas, fomos aprimorando, né? E algumas pessoas apareceram que diziam que, como a sua amiga lá, a Rúbia. Núbia, né? Ela é aluna presencial do Rio de Janeiro, mas ela está em Portugal. Sim. Se ela quiser entrar no grupo de estudos hoje, ela pode. Eu vou até avisar ela. Pois é. Aí algumas pessoas falaram assim, nossa, eu já li um livro seu, meu sonho era fazer um curso, mas eu não podia, que o avião é muito caro, o hotel... E agora, graças ao... portas, né? O EAD abriu portas para quem não tinha exponencial ali. E quando quando terminou a pandemia, eu conversei com a minha esposa, né? Nós trabalhamos juntos, né? Que nós iríamos dar sequência, porque hoje nós tínhamos alunos e amigos no mundo inteiro. E esse grupo de estudo da quarta-feira, ele só existe porque é à distância. Quando eu estou no Rio e em São Paulo fazendo a transmissão, como vocês estão fazendo aqui, a transmissão que vai para o mundo inteiro, aqui de São Lourenço, eu convido os meus alunos, aí vem 15, 20 alunos, aí sentam comigo, a gente interage como a gente está interagindo. Mas a transmissão vai para o mundo inteiro. Então eu acho que é uma coisa que veio para ficar, funciona muito bem o ensino, só que nós... seguindo a orientação da doutora Francisca, ela diz que a melhor maneira de se aprender o Reiki, às vezes é impossível, a pessoa não tem, é o ensino híbrido. A pessoa faz online, Sim. porque está gravado, aí ela não entendeu, ela refaz a aula, aí volta e anota, aí ela não está bem aquele dia, deixa para o dia seguinte. Tem uma flexibilidade ali. E o dia que ela puder, ela vem para a aula prática. Porque aí ela vai receber Reiki, aplicar Reiki, que isso a gente não consegue fazer online. Então nós criamos, Rita e eu, a primeira escola de ensino híbrido da América Latina. Nos Estados Unidos já tinha uma. Tá? Que eu inclusive me baseei nessa escola, né? Que é uma escola que eu estudei. Foi um dos cursos que eu fiz antes de ir para o Japão, nessa escola. Então hoje as pessoas fazem o curso comigo, online, e aí resolve vir me dar um abraço, conhecer pessoalmente. Nós seguimos com uma unidade no Rio de Janeiro, são 2 salas, nós tivemos que desativar uma das unidades, foi uma decisão muito difícil, que nós vamos inaugurar a nova sede aqui em São Lourenço. Por isso que eu falei para você. Sim. Eu quero que você me reserve 24 vagas ali, né? E que eu vou trazer 24 alunos. Vai ser difícil também, porque são 22 mil, selecionar 24, né?
complicado. Acho que eu vou ter que fazer turnos, né? E nós vamos inaugurar a sede, vou estar lançando o meu 17º livro. Nossa, uma conjunção de E fatores seria ali. impossível morar em Minas, com a idade que nós estamos, né? Já tem carteirinha de idoso há 4 anos, viu? E trabalhando no Rio e São Paulo, morando em Minas e trabalhando em Minas. Então foi uma decisão muito dura que nós tivemos que tomar no ano passado. Qual unidade que nós iríamos desativar? Economicamente, financeiramente, valia a pena ficarmos em São Paulo, que é uma cidade maior, com uma economia mais forte. Mas o Rio de Janeiro, nós começamos o Instituto. O Instituto foi inaugurado agora no dia 8 de abril de 2026, vai fazer 30 anos que inauguramos o Instituto no Rio. Só que eu já vinha trabalhando. Então fica onde no Rio? Fica na rua Siqueira Campos, a rua do metrô, no posto 3 de Copacabana. Então nós resolvemos manter o Rio de Janeiro por uma questão histórica, né? Pela antiguidade do Rio de Janeiro, mas com muito pesar. Só que o que pesou muito em São Paulo também foi os nossos amigos, porque os nossos alunos, em geral, se tornam amigos. E eles querem estar sempre reciclando, vindo tirar dúvidas. Então nós fizemos uma sociedade com uma grande escola de Reiki, que é o Instituto Anahata, que fica em São Caetano do Sul. São 15 quilômetros, onde era a minha escola, até essa nova escola. A pessoa vai de metrô, 15 quilômetros, vai de E conseguiu manter a proposta lá. E fechamos um mês por ano. O mês inteiro. Que aí a escola é administrada pelo nosso instituto. Tá? Lógico, com a ajuda da professora Elizabeth Elin, que é a dona desse espaço, que é nossa amiga. Ela foi para o Japão comigo 3 vezes, né? E assim a gente conseguiu manter a ponte com os nossos alunos de São Paulo. Então, no mês de novembro, já desativamos a nossa unidade o mês passado, em São Paulo, mas no mês de novembro passaremos, todos os anos, nós passaremos um mês em São Paulo. Então, as pessoas podem fazer o curso online e repetir o curso presencialmente, sem custo nenhum adicional, no Rio de Janeiro ou em São Caetano do Sul. Interessante. E isso vai acontecer também em São Lourenço? São Lourenço também. Nós vamos inaugurar aqui, nós teremos... A previsão é o que? Segundo semestre? Eu estou indo fazer o caminho de Santiago de Compostela. Que legal! A minha esposa vai... acabou de fazer. É a 7ª vez que você vai fazer? 8ª vez. Isso aí nós temos privilégio. Novidades em breve, que eu já falei, aproveitando aqui, ela não tem como escapar, gente, em breve. Rita De Carli falando pra gente aqui sobre... o ano passado eu caminhei... Eu já tô intimando pra não ter... O ano passado ela caminhou. E aí eu estive com ela, durante 4 dias caminhei 60 quilômetros, apesar da idade, do peso, não senti dor nem nada. E aí resolvemos levar um grupo. Estamos viajando agora no dia 15 de maio, voltamos em junho. Estamos levando um grupo de reikianos para o caminho. E chegando nós vamos planejar aí a data mais adequada, né? A gente escolhe lua crescente. Isso tudo eu trago do Roberto Carlos. Ele não assina contrato no dia 13. Todo dia pois é. Mas ele também superou isso, mas ele gosta, né? De branco e azul, né? Eu até expliquei para ele, né? Que o branco é uma das cores desse chakra, ele é muito ligado a Deus. Ele é tudo aquilo que ele canta, né? E ele é muito criativo, que ele compõe, né? Esse é o chakra da criatividade, que é azul claro. E ele é cantor também, que é o chakra da comunicação. Sim. O teu marido tem essa energia branca e azul. Ele tem a energia do Roberto Carlos. Olha, eu vejo a mesma energia do... A energia do Roberto Carlos. Ele tem a energia. Ele tem a energia do Roberto Carlos. Sim, ele tem essa vibração do branco e do azul. E o Roberto, ele percebia, só que ele não conseguia explicar. Era intuitivo. Aí eu ensinei, eu dei aula só sobre chakras. Primeiro chakra, que é o Muladhara, que é vermelho. O segundo, Svadhisthana lá. Aí eu fui explicando, né? E quando eu cheguei no azul claro e no branco, que ele entendeu a missão dele e a ligação dele com essas cores. Ele é muito intuitivo. Ele é muito especial. Sem dúvida, se nós clonássemos o Roberto Carlos, o planeta seria um planeta muito evoluído. Com certeza. Eu posso até dar um testemunho disso. Uma amiga queria comemorar o aniversário dela no show do Roberto Carlos. Época de dezembro, aquelas gravações do espetáculo para Globo, né?
E aí eu O fui... microfone. Mais perto. É, mas... Desculpa. Que a voz aqui E aí não- eu fui, mas assim, eu fui... Cara, eu vou no show do Roberto Carlos, sabe aquela coisa? Eu não fui assim... Quando eu cheguei lá, que aquele homem entrou no palco... Cara, eu me transformei numa tiete. Porque ilumina, né? Eu acho que ele assim, faz a isso. energia, aquele... Foi no Genesse Arena, né? Na época não era Genesse o nome, era outro. Mas, assim, sei lá, 14 mil pessoas, sei lá, 20 mil pessoas. Ele tem um magnetismo incrível. Magnetismo, uma Aham. coisa assim, transformadora. Eu saí de lá em êxtase. Uma coisa assim. O reiki, ele foi um boom no Brasil, e a minha escola, depois que o Roberto Carlos foi entrevistado ao E vivo, ele citou, né? no Faustão, e ele não sabia, porque ele evita entrar em assuntos polêmicos, porque as pessoas misturam Sim, com religião. Com religião. Ah. E o reiki não tem nada a ver com religião, com Sim, seita, sim. né? E aí vem o Faustão e joga essa pergunta para ele. Ele levou um susto. E foi tão interessante que o Roberto Carlos conseguiu, em 3 minutos, que eu contei o tempo, explicar melhor do que eu o que é o reiki, com aquela simplicidade dele. Naturalidade, né? Espontaneidade. E aí a total. imprensa veio em cima. Ele não citou meu nome, só que aí nas outras entrevistas, quem era o professor, ele citou meu nome. A gente ficou com a nossa escola sempre cheia, né? Aí veio Maite Proença, Sueli Franco, Marcelo Pique, vários outros artistas, né, que vieram fazer o curso. E outros, O né? que ajudou vocês É, estão na nossa, referência aí no assunto, né? Virou Porque- influência. É, referência Falando mesmo. E, enfim, né, a nossa escola deu um boom depois que ele assumiu publicamente que ele era reikiano de nível 3A. Ele não quis fazer o curso de professor, que ele disse que seria ele adquirir um conhecimento e não utilizar, porque ele não Sim. tinha É. tempo, né? Ah, Que ele iria fazer muito mal a ele, Sim. ser professor e não dar aula. Não praticar. Então ele chegou no último nível, que é o nível 3. Imagina os alunos para fazer a aula de reiki com o Roberto Carlos. Todo mundo ia querer fazer, né? E como é que uma pessoa se sente após uma aplicação de reiki? Olha, ela se sente tranquila, equilibrada, feliz, né? Porque o reiki, ela sai da aplicação totalmente equilibrada energeticamente. Então ela já começa a produzir todos aqueles hormônios, né? Ela sai calma, tranquila, tanto é que ela já marca a próxima aplicação. Ninguém recebe uma sessão só de reiki, a pessoa recebe. Ela se sente tão bem que ela fala que queria marcar o próximo atendimento. Sim, já é Para sequencial. vocês terem uma ideia, eu não sou mais um terapeuta. Posso até atender um amigo ou outro, mas me tornei um escritor, né? Quando eu era terapeuta, antes de ser escritor, estava começando a lançar os primeiros livros, as pessoas ligavam em janeiro, minha esposa era minha secretária, é até hoje, né? Era telefone fixo naquela época, ela agendava para junho, julho, não tinha vaga. Eram 6 meses de espera, porque não haviam professores de reiki também. Eu fui um dos pioneiros no Brasil. Eu não fui o pioneiro. Creio que haviam 6 ou 8 professores que me antecederam. Mas em termos de escrita, pesquisa no Japão, eu fui o pioneiro, o primeiro a ir ao Japão, a escrever livro no Japão, o primeiro a publicar livros, né? Isso eu fui pioneiro, mas eu não fui o pioneiro. Eu faço parte do primeiro grupo de mestres de reiki, eu diria os primeiros 10 mestres de reiki brasileiros, mais de 30 anos atrás, eu faço parte desse grupinho. Johnny, e essas sensações que as pessoas normalmente relatam, né, quando recebem o reiki, a sensação do calor, né, em alguns pontos, e que quando você faz à distância, às vezes a pessoa também relata, né, algumas são mais sensíveis, conseguem perceber mais. Como que você explica um pouquinho isso? Para quem não entende nada ainda A pessoa que trouxe o reiki para o Ocidente foi uma filha de imigrantes japoneses, que foi Havayo Takata. Ela nasceu na Big Island, que é a maior ilha do arquipélago do Havaí, e ela estava muito doente, levou as cinzas do marido que havia falecido de câncer para colocar no templo da família, né, no mausoléu da família, e ela adoeceu lá. Ela tinha perdido uma irmã de 25 anos com tétano, trabalhavam na cultura de bambu e cana-de-açúcar, e ela ia fazer uma cirurgia. Ela estava com câncer, pedra na vesícula, só que naquela época, que foi em 1936, não existia penicilina. Penicilina só começou em 1945.
Só que chegaram à conclusão que tinham que operá-la. Imagina, as pessoas morrem hoje de uma infecção hospitalar, imagina em 1936. E na véspera da cirurgia, ela começou a ouvir vozes. O marido tinha... E ela relatava que ela estava ouvindo o marido dela, que ela não podia operar, que ela iria morrer de uma infecção hospitalar, e que ela falasse isso ao médico, que era o Dr. Maeda. E ela chamou o médico, era um médico muito místico, shintoísta, zen budista, falou, estou ouvindo o meu marido, ele falou, e o médico já havia relatado que era uma cirurgia de altíssimo risco, de câncer e pedra na vesícula, numa época que não tinha penicilina. E que ele conhecia uma alternativa. Ele recomendou para um outro médico, foi o Dr. Sujiro Hayashi, formado em medicina, que estava recém-reformado na reserva da Marinha, era um almirante da Marinha, que abriu uma clínica médica só para aplicar reiki. E ela começou a receber reiki. E ela procurava pilhas escondidas, porque as mãos aqueciam demais. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue medir até 4 graus. A pessoa está com 36, vai a 40. Então ocorre um aquecimento, mas esse é um dos mistérios do reiki que Einstein falava. Quem determina a qualidade e a quantidade da energia é sempre o receptor. Então, se a pessoa estiver muito enferma numa região, ela vai absorver uma quantidade muito grande de energia, e a energia fluindo ali, aquela concentração de energia, faz com que... Igual uma bateria, né? Você vai carregar uma bateria de celular, começa a carregar, daqui a pouco esquenta, né? Aquela energia concentrada que você está tirando do universo, ela faz com que aconteça um aquecimento. Tanto é que na própria aplicação a gente observa que pontos aquecem mais que outros, né? Você sente o calor nas mãos chakras, e pontos aquecem mais. São mais de 80 mil chakras, só que são 7. Às vezes você aplica num ponto, que a pessoa está muito bem, você não sente nada, no outro ferve. É tudo muito misterioso, né? E muito interessante. Muito interessante mesmo. Você quer perguntar a próxima aí? Eu estou preocupada com... porque eu já estou vendo aqui. Eu posso voltar, né? Tem que ter parte 2, né? São assuntos tão interessantes. Tem que ter parte 2. Até deixa, antes da gente... Eu tenho que dar alguns avisos aqui, mas antes eu queria te perguntar isso. Eu vou dar um aviso primeiro, depois eu pergunto. De repente a gente pode finalizar bem falando sobre a questão da distância. Né? Então, deixa eu dar os avisos, gente, que são super importantes aqui pra gente. Primeiro, falar do Piano Coffee, que inclusive vocês estão convidados novamente para estarem conosco. Agora acontece todas as sextas, às 19 horas, aqui no Instituto Luz Vida Luz. Então a gente tem um happy hour ao som de piano clássico maravilhoso. Amanhã tem. Exatamente. Que maravilha. Então a gente teve a estreia, que foi um sucesso. E agora a gente vai acontecer então toda sexta-feira com Boris Marques, por exemplo, porque pensa num piano bem tocado. Nossa, eu fiquei arrepiada. É de arrepiar, vale a pena, gente. Quem gosta assim, de música de primeiríssima qualidade, venha nos visitar aqui então às sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. A gente mudou para 19 horas porque a gente tinha colocado 18 e o pessoal reclamando que não tinha saído do trabalho ainda e que querem estar aqui. Então a gente passou para as 19 às 20. Vai acontecer sempre às sextas-feiras aqui. Então um ambiente muito gostoso e o Boris dando um espetáculo aí no nosso piano, né, que estreamos aqui na sexta-feira. Instituto Luz Vida Luz, sempre Instituto Luz Vida Luz. Cultura, música, saúde e educação. Arte, saúde e educação. Eu adoro. Né? Muito bom. Sensacional. E avisar que o planetário, ele está em funcionamento agora. A gente passou a época de férias, mas agora a parte planetário mesmo, que é o tema mais educacional, está mais voltado para as escolas. Então, as escolas ainda que não nos visitaram, se você tem crianças aí que estão na escola, fala para os professores, fala para a direção da escola, para vir nos visitar, porque a gente tem os temas aí educacionais, para verem o sistema solar na visão de 360, né? Na cúpula aí. Então, a gente tem temas lindos e muito interessantes aí sobre os planetas, sobre o sistema solar como um todo. E a gente está agendando, então, já para as escolas. Estamos com a agenda aberta aí já para o ano todo. Então, agendem conosco para trazer a sua escola aí. Falando também do curso RMP, para quem assistiu a Masterclass,
Ele começa agora no dia 18 de fevereiro. Se você perdeu a Masterclass sobre reprogramação mental positiva, dá tempo ainda de você entrar para a turma que inicia no dia 18 de fevereiro. Então fiquem atentos, entra aí nas nossas redes sociais, manda uma mensagem pra gente pelo Instituto que você vai ter os detalhes. Dá tempo de entrar aí nessa primeira turma, tá? E vamos falar do sorteio, né, Sandra? Vamos! Hoje é dia do sorteio, depois de uma estrada longa aí, desde que a gente está prometendo, né? Então, a gente fez aí para aqueles que fizeram comentários, se inscreveram no nosso canal Luz Vida Luz no YouTube e fizeram comentários nas nossos episódios do mês de janeiro e fevereiro até agora, estão concorrendo. Então, a gente está fazendo o sorteio hoje no programa. Aí eu vou pedir para Sandra pegar ali, por favor, com a nossa equipe técnica, o papelzinho que tá ali, que já falaram pra gente, já fez o sorteio. Ó, ganhando a Projetando Pessoas caneca, ganhando aí o bloquinho. E eu vou aproveitar para ofertar um livro que eu falei hoje, Tarô do Reiki, para você sortear nesse exato momento. Então pronto, já tá indo, olha que maravilha. Que surpresa! Então, ó, benesse total. Ó, nem abri. Gente, pacote. Essa pessoa tá merecendo muito, porque eu já tinha falado. Olha, Ainda vem o brinde surpresa que eu tinha prometido aí para da Luz da Luz oficial. Vem um óleo de abacate, que é o óleo vegetal de abacate poderosíssimo, maravilhoso aí para usar no cabelo, na pele, muito bom para usar como azeite de abacate, inclusive esse pode ser feito uso interno dele. Então, vai ganhar também o jojoba, que também é outro óleo maravilhoso aí para o cabelo e para a pele, e o nosso óleo de coco ozonizado. Então, são 3 potências aí para você ter qualidade de vida. Os 3 óleos vegetais 100% puros e naturais. Então, vai junto um pacotão e agora ainda... Então, esse foi surpresa demais, ó. Né? Quem ganhou foi aí? Fala aí, Sandra. Deixa eu só fechar aqui, estamos então com esse sorteio com a contribuição do Johnny DeCarli. Qual é o seu canal no Instagram ou Facebook? Você tem? Temos, é Johnny DeCarli. Johnny DeCarli, facinho de achar. O Luz Vida Luz oficial. E a Projetando Pessoas com essa caneca para tomar um cafezinho especial. E o bloquinho com uma série de post-its já para marcar a leitura do livro, tá? Isso aí. Quer ler? Vai. Posso ler? Vai aí. Posso ler? Pode. Juliana da Silva Barbosa 2124, que é o nome da inscrição lá no YouTube. Dela no YouTube. Juliana! Entra em contato com a gente. Parabéns, Juliana. Com a gente. Muito legal. Olha, eu não sei se Juliana, eu não lembro o sobrenome dela. Pode ser uma Juliana. Se for Juliana lá de Pedralva, eu conheço. E se for, manda um oi, já fala aí. Se estiver assistindo, já fala que é você. Se não, fala, não sou de Pedralva, não. E aí já sabe que é outra Juliana. E se você não tá seguindo de qualquer forma, parabéns. O nosso canal, né? Se você não tá seguindo o nosso canal, já se inscreva. Então, subscreva no YouTube, Instituto Luz Vida Luz. Isso aí, você tá aí Instagram, agora. Que é o Luz Vida Luz Oficial, e no meu Instagram, que é o Projetando Pessoas. Isso aí. Certo? Já ativa o sininho aí, você tá no canal do YouTube agora, então já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos episódios. Você sabe do nosso comprometimento aqui de trazer sempre assuntos relevantes e sempre questões para saúde e bem-estar integral, né? Então, maravilha, muito feliz aí pela Juliana. Já é o terceiro sorteio. Já é o terceiro sorteio. Então fica sempre atento, porque daqui a pouco vem mais. A gente sempre tem uma oferta encantadora aí para nossa audiência, nossos seguidores. E olha, aí pra gente finalizar a última pergunta aí, Johnny, que eu acho importante. Existe uma polêmica com relação a isso e algumas pessoas falam, porque levam para conotação às vezes muito espiritual e tal, pode se cobrar para aplicar o reiki? Porque as pessoas perguntam muito isso e às vezes questionam e fazem uma polêmica. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Esse é um dos assuntos polêmicos do reiki, né? Na verdade, quando a gente fala em reiki, Jesus falava assim, 2 ou mais pessoas. Einstein falava que as energias se multiplicam ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1. Por isso que Jesus não falou 1 ou mais pessoas. Falou 2, porque 2 dá 4. O reiki é a junção de 2 energias. Só existe reiki porque é a energia do universo reiki
que vai interagir com a nossa energia pessoal, que é o Ki, que vem do arroz, vem do feijão, do café, tá tudo caro, hein? Sim, que é material. Então né? essa energia é uma energia tridimensional que vem da alimentação. E você paga, você não pode chegar lá no supermercado, pegar arroz, feijão, café e não pagar. Então essa energia aqui, ela vai se fundir com a energia Rei. Ela é uma energia que custa pra gente. Água mineral, entendeu? A gente está aqui, água de São Lourenço, Água São Lourenço né? sempre. E isso custa, né? A embalagem, a energia vem da água, vem do que você ingere, né? E tem a questão do tempo. Se você se propõe a se dedicar, você passa 8 horas por dia aplicando energia Reiki. Aí no final do dia você tem que se alimentar. Isso aí. Você tem que pagar a conta de luz, você tem que pagar o aluguel do espaço. Tem que pagar o café. Então, o reikiano, ele não cobra pela energia que vem gratuitamente Sim. do universo. É um presente de Deus. Perfeito. Ele cobra pelo tempo dele, que ele precisa se alimentar, pelo alimento dele, né? Para que ele tenha força vital, energia aqui, para que ele possa criar essa terceira energia. E dessa forma eu fiz uma palestra no Lar de Frei Luiz, que é um dos primeiros centros espíritas kardecistas na época que o Rio de Janeiro era a capital federal. Eles chegam a atender 4.000 pessoas, já foi, né? Já. Gratuitamente. E eles tinham Excelente. restrições com relação ao Reiki. Até que eu fiz uma palestra lá, mostrando a parte filosófica, a parte espiritual, a explicação que eu dei para vocês. E hoje o Reiki é ensinado gratuitamente dentro do Lar de Frei Luiz. É outro lugar que a energia é incrível. É uma cidade, né? indescritível. É uma Isso cidade. então é opcional, né, Johnny? Agora a pessoa pode pessoa não é terapeuta cobrar. Reiki, ela é o trabalho dela. É, né? no Lar de Frei Luiz eles não cobram. Mas eles aplicam uma vez por semana, todos têm um emprego, Sim, ou estão sim. aposentados, eles têm uma renda, eles precisam se alimentar. Mas a pessoa que se propõe a ser um terapeuta Reiki, se dedicar exclusivamente, ela não está cobrando pela energia, ela está cobrando pelo tempo Pelo dela. tempo. Exatamente. E até mesmo porque, senão você rompe uma das leis universais, que é o próprio dar e receber, né? Então, essa troca é importante. A gente tem uma terapeuta aqui no Instituto Luz da Luz, que é a Cristiane, e ela faz o reiki à distância uma vez por semana, doação. Então, é um reiki solidário, voluntário. Eu posso falar um pouquinho sobre esse assunto? Diga. Muitas pessoas me perguntam assim, professor, você formou 22 mestres de Reiki. Metade são muito prósperos, ganham dinheiro com o Reiki, os outros não conseguiram deslanchar. O senhor pode explicar? Eu faço um paralelo com o Rio Jordão, né? Ele é criado, aquelas montanhas de Golã que vão descongelando, aqueles primeiros riachozinhos, e cria-se aquele rio, que é onde Jesus foi batizado, e aí cria-se o primeiro mar, que não é um mar, é água doce. Tem o tamanho da Baía de Guanabara lá do Rio, que é o Mar da Galileia. Ali os apóstolos, os discípulos de Jesus pescavam, né? Pedro e outros, né? E é um lago extremamente piscoso, tá? Que tem crustáceos, tem camarões, e tem caranguejos e muitos peixes, né? Só que é interessante, eu morei no Amazonas, o Rio Negro e os Solimões, eles não se misturam durante quilômetros, um é preto, outro é marrom, igual o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, lá na Patagônia, no sul da Argentina, do Chile, né? Um é azul, outro é verde, que não se misturam, é o encontro das águas. E esse rio Jordão, ele quando encontra o Mar da Galileia, ele cria um tubo de água e ele sai do outro lado e ele continua. Com que nome? Rio Jordão. Porque é a mesma água, ela não mistura, ela deixa um pouco da água ali. E ela segue até atingir um outro mar, que é o Mar Morto. Olha o nome, Mar Morto, que não tem vida. Não tem. Algumas bactérias conseguem... Represado ali. Agora você vê, como é que a mesma água cria um rio um lago tão piscoso e um totalmente morto? É porque o primeiro, ele dá de um lado, e ele recebe de um lado e dá do outro. E o segundo, ele só recebe.
Então a pessoa faz um curso de reiki, ela recebe a parte divina. Se ela não faz um trabalho social voluntário, nem que seja uma vez por semana, Isso aí. ela vira o mar morto. Ela não vai progredir. Porque ela está sendo egoísta, ela está pensando só Somente nela, nela. né? Então eu falo isso para os meus alunos, não deixem de fazer um trabalho voluntário, social, porque tem muita gente que não tem condições de Isso aí. pagar por uma sessão de reiki. Nós vamos ter agora, no mês de dezembro, é de 9 a 11 de dezembro, o primeiro congresso científico dentro de uma universidade federal, onde eu me formei, de reiki. Primeiro congresso. Que vários cientistas, doutores, fizeram um curso comigo. E lá eles ensinam o reiki gratuitamente. Então nós temos no Instituto, na nossa escola, esse trabalho social. Fizemos um trabalho com uma equipe ligada ao Chico Xavier, antes dele falecer. O Jerônimo, como é que era Jerônimo? Mendonça? De Ituiutaba e... Enfim, temos um trabalho muito forte também na área social. Dentro de universidades, dentro da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e todas essas unidades ensinam, porque tem gente que não tem condição de pagar um curso de reiki. A gente fala, então você vai lá e faz na universidade, com qualidade, são todos meus alunos. Então nós somos semeadores, a gente tem essa preocupação que o reiki chegue para as pessoas que ganham pouco, ganham um salário baixo, que tem que sustentar uma família, os aposentados, os desempregados. Nós temos essa preocupação. E eu acho muito interessante que ela faz justamente isso. Ela tira um tempo, uma vez por semana, para fazer a distância. A gente coloca lá, até para você que queira receber, tá no Instagram, Instituto Luz da Luz, toda segunda-feira. A gente coloca um post lá, a pessoa vai e coloca o nome e a data de nascimento. E aí ela faz questão de colocar no texto assim, é um trabalho solidário, nós pedimos em retribuição que você faça o bem para alguém. Depois você me dá o contato dela. Uma boa ação para alguém. Então, assim, dela. mesmo nesse formato, quem está recebendo tem a possibilidade de fazer alguma troca dentro do que ela está pedindo ali. Certeza. Então, faça uma boa ação para alguém. É o que ela pede em troca. Eu acho lindo isso, né? Exatamente. Então, vou te passar o contato dela. Ela vai amar te conhecer, inclusive. Né, gente, vamos agradecer, né, Sandra? Tá chegando agora. Dá vontade de ficar aqui realmente 2 horas. Mas... Qualquer dia eu volto. Louca pra estrear aqui em São Lourenço, porque eu já tô assim, cheia das ideias. Segundo semestre, depois do Caminho de Santiago. Excelente. Estão convidados. Olha, se alguém quiser fazer o Caminho de Santiago... Exatamente isso eu ia falar. Eu sempre quis fazer o caminho. Vamos. Em 2005 já eu vamos, ia. Rita, já coloca o nosso nome aí. Houve um imprevisto, eu não fui. Depois, acho que 2015, de novo aconteceu e eu também não consegui. Troquei de emprego. Não, em 2005 eu troquei de emprego. Em 2015 houve um imprevisto familiar e eu não fui. E esse ano uma grande amiga foi e me contou maravilhas. Eu falei, eu quero isso. Será que eu tô muito coroa, né? Porque 60 a mais já tem tempo, que eu também tenho a carteirinha de 12, ó. Já tem tempo, mas eu tenho muita vontade. Eu falei com o Vivi no outro dia, né? Vamos, Vivi, vamos. Dá vontade. Estão convidados, mesmo, tá? Já vamos pensar aí. Nós embarcaremos no dia 15. Ainda temos umas 10 vagas. Já somos 26. Mas tá muito em 15 cima. de maio. Já vamos programar pro próximo. Para me preparar fisicamente. Tudo, né? Mas ano que vem, ó, tô pensando seriamente, hein? Mas inclusive sobre esse assunto, brevemente, Rita De Carli falando aqui pra gente sobre ela vai dar um esse show. tema. Nossa, eu tenho certeza disso. Já tô Pelo ansiosa. livro dela, não tem dúvida nenhuma disso. Nós já estamos aqui contando, porque... Ai. Não, 8 vezes, 8 experiências completamente diferentes. Não, vou dar spoiler. Vamos dar spoiler, não. Não, pronto. Em breve. Acompanhe aí que em breve Rita De Carli falando aqui pra gente. Agradecer imensamente, Johnny, a sua disponibilidade de vir aqui falar pra gente, sempre com essa riqueza de conhecimento, essa doação de conhecimento gigantesca para o nosso público aqui. E eu tenho certeza que o pessoal ficou encantado. E quem já conhecia um pouquinho, já tinha ouvido falar, porque hoje a gente fala assim, dificilmente alguém não ouviu falar de reiki. Pode não entender, né? Pode não saber bem o que é. Mas eu acho que hoje dá para entender bastante. Aí você já contribuiu
demais, mas a gente vai ter, como você falou, a parte 2, porque tem sim. muito assunto aí. São muitas partes, né? né? E para te Só Tem encontrar... assuntos. uma sinalização pro público que está nos assistindo, a gente não fez nem metade das perguntas. Nem metade. Nem metade. Nem Algumas, metade. Algumas a gente já foi Só esse espontaneamente. assunto aqui, o tarô do reiki, Nossa! isso vai 1 hora, se a gente for Opa. fazer uma prática. À vontade. Vamos fazer. Olha, então a gente vai encerrando aqui. Então, para encontrar, Johnny DeCarli, tem as redes sociais, né? E tem Instituto de Reiki, não é isso? Tem Instituto de Reiki. No Também Rio de Janeiro. encontra No pelo Instagram. No Instagram e no Rio de Rio de Janeiro, Janeiro. né? É a Para nossa encontrar. sede, né? Ótimo. Aham. E então aproveitem aí para segui-lo nas redes sociais aí e acompanhar o trabalho, que é sensacional. Não há o que se falar, gente. Referência realmente no assunto. E a a gente gente só vai agradecer, encerrando, né? agradecer imensamente. E tem a música. Tem a música, porque a gente sempre faz isso em todos os nossos programas. A gente tem esse hábito de mostrar a letra de alguma música que vai para nossa playlist e que a gente tenha lá a nossa rádio podcast Eu Mereço, para você ouvir músicas que valem a pena você ouvir, para contribuir, para só te elevar, e que música você não precisa ficar preocupado E que está programando propagar, negativamente. Né, Vivi? E Propagar esse momento, né? Você Isso tá aí. fazendo seu serviço de casa, tá indo pro trabalho, Tá escuta escutando. as nossas músicas É isso aí. selecionadas. Inclusive Sempre a uma música boa tema, música, terminou o né? programa, continuem aí ouvindo, que sempre tem a música tema do programa, e a homenagem aí a esse assunto, ao tema, ao Johnny DeCarli e ao reiki. Então fiquem com a gente aí para ouvir a música do dia, né, do episódio. Então essa música se chama é das antigas, tá? E ela se chama É Tão Bom. Compositor Luiz Caldas, Nossa. gente. Quem lembra de Luiz Caldas? Fantástico. Mas olha essa letra. É tão bom quando a gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor. É tão bom quando cicatriza uma ferida, abrindo as portas da vida para um beija-flor te beijar. É tão bom quando a gente tem fé e acredita que existe uma vida bonita, como quem cultiva uma flor. É tão bom não se desesperar com besteiras, nem levar a sério as asneiras que algum ser humano tramou. É tão bom ir colando os pedaços da vida e sentir toda a ira incontida que teima em queimar todo o ser. E esquecer toda a mágoa que molhou os teus olhos, saber que no fundo unicórnios, pavões e mistérios no ser há. É tão bom. Nós merecemos! É linda. E vale ouvir, porque é uma música deliciosa de ouvir, gente. Tá lá na nossa playlist, na Rádio Podcast. Uma gratidão imensa, a gente fica por aqui. Com certeza. Até muito o próximo obrigada. podcast. Até o próximo. Eu Mereço. Tchau, tchau. Tchau. Vem sentir a energia no ar. O reiki chegou pra te equilibrar. Com as mãos a luz vai te guiar. No fluxo da vida vamos vibrar. Viviane Amaral e Sandra Portugal conduzem este episódio sensacional. E hoje o mestre Johnny DeCarli vem revelar os mistérios que o reiki tem. Reiki é equilíbrio, reiki é paz. A energia do universo te refaz. Sintonize, sinta o amor. Deixa a luz fluir ao seu redor. Cada toque, cada olhar, uma nova frequência a nos transformar. O equilíbrio está dentro de ti. Deixa essa força te conduzir. Respira fundo, sente a vibração. Energia sutil em cada emoção. Aqui no podcast Eu Mereço. O despertar vem no seu próprio tempo. Reiki é equilíbrio, reiki é paz. A energia do universo te refaz. Sintonize, sinta o amor. Deixa a luz fluir ao seu redor.
Respira fundo, sente a vibração. Energia sutil em cada emoção. Aqui no podcast eu mereço. O despertar vem no seu próprio tempo. Reiki é equilíbrio, Reiki é paz. A energia do universo te refaz. Sintonize, sinta o amor. Deixa a luz fluir ao seu redor.